Amém? Louvado seja o nome de Jesus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Já estamos aí, ao vivo, graças a Deus. Deixa eu ver aqui, são precisamente às 19h04, sexta-feira, abençoada por Deus. Graças a Deus que Ele nos deu mais este dia maravilhoso para assim estarmos na presença dEle sempre. Amém? Deixa eu mandar aqui a graça e a paz para todos os meus irmãos aí, abençoados do Facebook, nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos aí também que compartilham e curte o nosso trabalho em Cristo Jesus. Nós estamos aí vivendo em graça, graças a Deus aí, temos muita gente aí em graça, glória a Deus por isso, amém? Então, os nossos amados irmãos aí, também aqui na nossa cidade de Sobradinho, também ali em Juazeiro da Bahia, Petrolina, Tapera, Santa Rita, enfim, todas as localidades onde o Ministério Nova Sião tem aí passado, graças a Deus tem ficado aí pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pois Ele é digno de todo louvor e adoração, amém? Mandar a graça e a paz também para os nossos irmãos lá em Goiás, né? Que tem aí acompanhado também o nosso trabalho. Deus continue aí abençoando vocês, amém? Meus irmãos aí queridos, abençoados por Deus, que Deus continue aí cuidando da vida de todos vocês, em nome de Jesus, amém? Então, vamos aqui à palavra do nosso Senhor. O tema hoje da nossa mensagem é: quem são os que não herdarão o reino? Quem são eles? Quem são essas pessoas que não vão herdar o reino de Deus ou não estão vivendo? Amém? Nós vamos aprender hoje aqui em nome de Jesus. Amém? Abra aí a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14. Amém? Romanos, capítulo 14, no versículo 17. Glória a Deus, para a gente já fazer a nossa confissão de fé, amém? Glória a Deus. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Amém. Então, assim nós oramos. Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso, que em cada um dos eleitos habita, nesta noite, eu quero te agradecer por este momento maravilhoso, por estar, meu Pai, fazendo esta maravilhosa live, a qual o Senhor me deu a oportunidade de contemplar mais um dia, mais esta noite. E assim como está, meu Pai, escrito na tua santa palavra, no teu santo evangelho, evangelho esse genuíno, que não há outro. Neste momento, ó Pai, sabemos que o teu reino não vem como aparência, o teu reino não está, meu Pai, firmado no comer e nem no beber, pois o Senhor és maravilhoso, o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. E nesta noite, ó Deus, eu agradeço ao Senhor por cada vida aqui presente, por cada vida que tem nos assistido, por cada irmão que tem, meu Pai, feito desse trabalho, meu Pai, a sua alegria, pois aonde a tua palavra passa, as pessoas sentem, meu Deus, o teu agir na vida delas, pois o Senhor és maravilhoso, é santo, digno de todo louvor e de toda adoração. Quem crer, diga assim seja. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá? Aí você que está com a sua Bíblia aí aberta no livro de Romanos, capítulo 14, no versículo 17. Amém? Vamos aqui ao entendimento do Espírito. Amém? Como está escrito, porque
O reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria, no Espírito Santo. Amém? Por isso, hoje nós vamos aprender, pois o reino de Deus, ele não é da forma que muitos pensam. O reino de Deus, ele consiste em quê? Na alegria, consiste em que mais? Justiça e no Espírito Santo de Deus. Por quê? O reino de Deus é chegado, como dizia muitas vezes, nas passagens, aqui o apóstolo Paulo mencionando que o reino de Deus não vinha como os homens pensavam, como uma aparência. E Jesus, nos seus dias da carne, também já alertava aos irmãos que o interrogavam, Faziam perguntas a Jesus e perguntavam a Jesus: Mestre, mostra-nos quando virá o reino de Deus. Amém? E muitas vezes Jesus dizia àquelas pessoas, aqueles homens que estavam ali ao ouvir, e ele mencionava estas palavras maravilhosas, respondendo o que o apóstolo Paulo estava dizendo àquele povo lá em Roma, pregando aos romanos. O apóstolo Paulo, como li aqui agora, ele dizia que o reino de Deus não consiste no comer e nem no beber, pois o reino de Deus está onde? Onde é que está o reino de Deus? E quem é que vive o reino de Deus? Como está lá o tema, Está aí passando para você ver, você que está assistindo, está vendo o tema. Quem são os que não herdarão o reino? Não é o reino como muitos pensam, Que... Glória a Deus, está vendo? Deu um problemazinho ali, mas já foi resolvido, graças a Deus. Então, vamos lá. Como nós estamos falando do reino de Deus, pensam o reino de Deus, como o reino de Deus vem até nós. Se nós estamos vivendo o reino de Deus, quem são? Quem vive o reino de Deus? Amém? Vamos aqui na palavra para a gente entender. Como disse aqui, vou repetir o versículo 17, amém? Deu um problemazinho aí na gravação, mas já está resolvido, graças a Deus. Então diz, versículo 17 do livro de Romanos, capítulo 14, no versículo 17 diz: o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria, no Espírito Santo. Este é onde consiste o reino de Deus. Amém? Não é com aparência. O reino de Deus não é visível, não é palpável, onde você pode tocar. O reino de Deus, ele é espiritual. Amém? E nós já vivemos o reino de Deus. Amém? Vamos ver aqui, abra aí a tua Bíblia no livro de Lucas, amém? Vamos lá na lei, no livro histórico de Lucas, capítulo 17, amém? Lucas, capítulo 17, no versículo 20 ao 21. Quem encontrou, diga graças a Deus. Amém? Lucas 17, 20 e 21. Diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo está dentro de
cada um de vós. Amém? O reino de Deus, ele não vem com aparência, como se você pode ver e pode tocar. O reino de Deus, ele é espiritual. E onde é que está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. O reino de Deus está aonde você não pode ver. Amém? Por quê? Porque é espiritual. Glória a Deus. Quando se trata da carne, da matéria, é totalmente diferente. Os erros, amém, cometidos pela carne, como hoje aqui é imputado na terra, né, como o pecado. Mas esse pecado, ele é transmitido através de quem? Da carne humana, né, do ser humano, não através do que? Da transgressão da lei, porque o pecado daquele povo era a transgressão da lei. Amém? Então, vou repetir para você entender melhor. Olha só, Jesus, as palavras de Jesus para aqueles homens, os fariseus. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou melhor, o reino de Deus não vem como vocês pensam, o reino de Deus não vem como você vê, porque para muitos o reino de Deus as pessoas querem ver, e aí é onde nós entra no nosso tema. Como seria? Quem são aqueles que não herdam o reino de Deus? Nós vamos ver isso na palavra. Quem são aqueles que não herdam o reino de Deus, que não vivem? Por que não vivem? Porque são vasos escolhidos para desonra. São vasos de quê? De desordem. Aonde só pratica o que é ruim, aonde só faz o que é mal e ainda faz os outros também. Amém? Sofrerem com isso, com a maldade de muitos. Aí ele diz, continua no 21 e diz: e nem dirão, Jesus dizendo a eles, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Está vendo? Porque Jesus diz, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Por causa que ele morreu, ressuscitou, foi ao Pai e voltou para cada um. E ele hoje habita onde? Em cada um de nós. É por isso que hoje nós vivemos o reino de Deus. Amém? Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Não precisa você morrer para viver, porque no pensamento do ser humano é esse. Ele pensa que quando ele morrer é que ele vai viver o reino de Deus. Não, nós já estamos vivendo, pois o reino de Deus não vem com uma aparência, né, exterior, onde você pode ver, onde você pode tocar. Amém? O reino de Deus, ele é espírito e está onde? Dentro de cada um de nós. Não é o que está dizendo lá em Romanos 14, 17, onde Paulo fala aos romanos, né, que o reino de Deus não consiste no comer e nem no beber, mas sim aonde? Na alegria, na paz e no Espírito Santo. É esse aí onde consiste o amor de Deus. Então, para muitos que estão aí com a vida, né, abatidos, estão aí passando angústia, mas lembre-se de uma coisa, que o reino de Deus está dentro de você e você pode tudo e todas as coisas. Não é como muitos estão aí imaginando estar no reino de Deus, esperando acontecer algo físico. Não é dessa forma. É por isso que vivem muitos em desordem. Por quê? Porque querem viver o reino de Deus diferente. Ficam procurando culpado para quê? Para suas ações. Dando espaço à carne, né? Onde muitas vezes é mencionado como diabo, mas o próprio diabo, o próprio demônio é a própria carne do homem, é a natureza
do homem, a natureza do homem que faz com que ele viva mal. Todo o tempo, Deus fez as coisas perfeitas e deu ainda o direito de escolher, amém? Deus nos deu o direito de escolher. Então nós vamos ver na palavra como ele deu o direito de escolher, amém? Mas antes de nós irmos lá, para a gente ver essas coisas, né? Quem são os que não herdam o reino de Deus? Mas primeiro nós vamos dar uma passadinha lá em Gálatas para nós ver as obras, né? As obras malignas do homem. Amém? Vamos lá em Gálatas 5:19 ao 21. Quem tem uma Bíblia aí, abra aí comigo para a gente ver, amém? Que não existe, como muitos pensam, Satanás como espírito. Amém? Existe o que? Pessoas, né? Homens que se dizem de Deus, homens que se dizem ser letrados, conhecedores do Evangelho não, da lei, né? E assim mesmo ainda nem a própria lei de Moisés não fazem bem, não cumprem. Amém? Quem encontrou Gálatas capítulo 5, no versículo 19, vamos ler aqui, como confirmando o tema, né? Vamos ver? Todos encontraram? Então diz, versículo 19, Romanos 5, 19 diz: ora, as obras da carne são manifestas. Ele não diz as obras do Espírito, ele diz a obra da carne são manifestas. Quais são elas? São elas manifestas, as quais são a prostituição, tá vendo? A impureza, a lascívia, ouvinte, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais eu vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Está vendo? Quem é que não herda o reino de Deus? É aquele que toma um cálice de vinho? Só um? Ou é aquele que vive embriagado constantemente? Por que não vive o reino de Deus? Porque ele está deixando de viver o melhor de Deus para viver no seu próprio prazer, para viver no seu próprio ódio. E isso nos faz mal. Tanto o cristão não, graças a Deus que o cristão, ele tem ali o discernimento da palavra e ele sabe separar, amém? Ele sabe a hora de agir, ele sabe a hora de dar um basta, um chega, amém? Mas o ímpio, irmão, os vasos da ira, os vasos de desonra, eles fazem esse tipo de manobra, gostam de praticar essas coisas, de fazer com que tudo vá bem na sua vida e a vida dos outros só derrota. Porque o prazer, irmão, de uma pessoa que pratica essas coisas é viver derrotado. Esse é o prazer dele. Se ele já está na miséria, ele quer que aquele outro chegue também à miséria, para que viva triste. E Deus, ele não se agrada disso. Essas são as pessoas que não herdam o reino de Deus. Por que não herdam? Porque não estão vivendo como é para viver. Não estão vivendo o evangelho genuíno da graça de Deus. Deixa de dar crédito à santidade, santificar-se. Para quê? Para que o seu espírito esteja sempre pronto para dar lugar à carne. Irmão, a nossa carne nunca vai ser boa, a nossa carne nunca vai haver perfeição,
amém? Mas aquele que está dentro de nós é maior do que a vontade da carne. É por isso que dentro de nós há uma luta do espírito e da carne. Pela carne, se nós for deixarmos levar pela carne, não vai ter quem a gente ame, não vai ter quem a gente goste. Pode ser sua mãe, seu pai. É um amor fingido, irmão. A carne, tudo que você viu aqui, que eu te falei em Gálatas 5,19, essas práticas da carne que torna o homem dessa forma, torna o homem distante de Deus. Como distante? Porque na vida dele ele só sabe ter inveja, ódio, rancor, todo tipo de coisa ruim na carne, amém? Isso não são demônios, não são espíritos, como muitas vezes nós vemos no sistema religioso ser mencionado, que quem faz todas as coisas ruins são os demônios, são Satanás e a terça parte dos anjos. Uma grande mentira que te contaram, amém? Essas obras são da carne, não são influenciadas por espírito nenhum, amém? Ódio, irmão, rancor, isso a carne vai ter sempre. Mas você tem que estar sempre forte. Para quê? Para você dar a volta por cima e dizer: não, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Ainda que eu esteja passando uma luta, ainda que eu esteja passando uma dificuldade em minha vida, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. É triste, sim. Ninguém gosta, irmão, de sofrer, ninguém gosta de passar agonia, mas é na fraqueza que Deus nos sustenta. É na fraqueza que Deus nos torna forte, no espírito, amém? Aonde o reino de Deus está? Em nós, amém? Na mente e no coração, para que você viva esta paz, para que você viva este amor, este gozo, esta alegria no Espírito Santo. Para viver o reino de Deus, você tem que se afastar dessas coisas, amém? Se afastar da prostituição, da lascívia, da inveja, da ira, da cólera. Todas essas coisas atrapalham o homem. Não deixa que ele viva o reino de Deus. O reino de Deus, como nós vimos aqui, ele não vem com aparência, amém? Exterior. O reino de Deus é invisível. Então, a partir de hoje, você tem que parar e pensar, frear a sua carne, as suas ações. As nossas palavras, o que sai da nossa boca, irmão, muitas vezes volta para nós mesmos. Muitas vezes a carne nós somos pegos, irmão, de surpresa. Quanto mais a gente proferimos palavras que condenam, é o contrário. Em vez da gente condenar, é para que a gente abençoe. Mas os filhos da ira, o filho da perdição, né? O vaso de desonra, o vaso a qual Deus escolhe para derrota, esses são os que sofrem a ira de Deus. Mas para o justo não. Para o justo sobra o quê? Para o justo viver esta alegria, esta paz e este gozo. Aonde? No Espírito. Amém? Viver o reino de Deus é esse, é viver em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Compreenda essas coisas. Não existe essa que há espíritos malignos rondando que faz o homem roubar, que faz o homem matar, que faz o homem se prostituir. Isso são ações da própria carne. E em todo o tempo, Deus fez as coisas perfeitas. Ainda deu o direito do homem escolher. Amém? Está ali o bem e o mal. E o homem escolheu viver como? Mal. Viver no seu próprio desígnio, viver na sua própria concupiscência. E deixando de dar o que? Crédito a Deus. Querendo viver uma vida totalmente diferente do que Deus preparou para ele. Amém? Enquanto eu estou falando contigo aqui, o dia de amanhã que a Deus pertence, Deus já preparou tudo na tua vida. O dia de amanhã, creio eu, no Espírito Santo de Deus, será melhor do que o que é hoje, o que está sendo aqui agora. Amém? Porque Deus já fez isso por você. Você não precisa estar andando preocupado, andando com a cabeça, amém, cheia de problemas. Por quê?
quê? Porque Deus ele te dá o refrigério. Não já diz a palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã? Nós temos que viver esta palavra, irmão. É ruim, como eu estou dizendo a vocês, dói no nosso coração, porque isso é da carne, amém? Nós seres humanos, irmãos, nós só vamos amar uns aos outros quando passarmos a reconhecer que Deus é único nas nossas vidas e que nós devemos sim amar uns aos outros e não amaldiçoar, como nós temos visto, irmãos. Hoje o mundo, você pensa que ama o cristão, pelo contrário. Tem homens por aí que fazem invadir, irmão, um espaço como esse e acabar com todos que ali estão, porque estão falando o nome de Deus. Isso são vasos de quê? De desonra, não vive o reino de Deus, amém? Vive derrotado, vive com a vida miserável, com a vida atrasada, por quê? Porque o bel prazer desta pessoa é ver a desgraça dos outros. E nós não podemos viver dessa forma, nós não podemos querer ver a destruição do seu próximo, ainda que seja ruim, ainda que seja mal, mas não cabe a nós julgarmos, cabe a Deus fazer isto, amém? É por isso que Ele nos dá o discernimento, para que você escolha entre o bem e o mal. Se você escolher o mal, você todo o tempo vai viver mal, mas se você escolher o bem, você só vai colher coisas boas, amém? É como a lei da semeadura. Se você plantar no meio de uma terra onde só tem pedras, ela vai nascer, mas porém não vai vingar. Mas se você planta em uma terra fértil, uma terra boa, o que é que acontece? Esta árvore cresce e dá muitos frutos. Então nós temos no Espírito, o reino de Deus onde nós temos que viver, tem que ser dessa forma. Nós temos que viver alegremente. Ainda que as coisas sejam muitas, ainda que as aflições nas nossas vidas sejam muitas, aonde você pede a Deus todos os dias, e muitas vezes você não para ouvir a Deus. Por quê? Porque a mãe de Deus do que agradecendo. Pede para que Deus faça tudo, mas nunca agradece. Ainda tem gente por aí que pede a Deus, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe em algo. Quando recebe a bênção, joga fora, faz como se Deus nunca existisse na vida deles, amém? Para nós encerrarmos, vamos aqui ver Deuteronômio capítulo 30, no versículo 15, nós vamos ler até o 19, amém? Para a gente encerrar, para você ver, ainda na lei, olha só o que já dizia a lei, amém? Todos encontraram, diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então, irmãos, para que se viva o reino de Deus, é preciso amar, é preciso estar em espírito e em verdade. Pela carne, irmãos, nós não conseguimos, amém, alcançar nada de Deus, nada. E para ser mais claro, para deixar você atento, não fique você pensando que você é para Deus ou para a sua própria carne, amém? Para agradar a Deus ou a carne? Muitas vezes, irmão, a carne quer ser agradada e você dá lugar à carne, mas Deus, Ele não age dessa forma, Ele é fiel, não é o homem. Deus não precisa de homem nenhum para fazer nada por Ele ou para mostrar para alguém quem é Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito e Ele mesmo se encarrega disso aí. Deus mesmo se encarrega, amém? De fazer esta parte. A parte espiritual pertence a Deus. A carne, quem cuida da carne é o homem. Amém? O homem é que tem que cuidar para que ele não entre, amém, no jogo da carne e faça tudo quanto ela tem prazer, tudo quanto a carne tem o desejo de fazer, amém?
Pelo desejo da carne, muitos assassinatos acontecem, muitas pessoas têm sido ceifadas por quê? Por causa da vontade da carne, por causa da ira. E ainda há uns que dizem, mas é vontade de Deus. Vontade de Deus? Deus não tem prazer na morte de ninguém. Amém? Deus não tem prazer nisso. Então, vamos lá, versículo 15, Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 15, diz: Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Olha só, Deus disse: eis que eu ponho diante de ti o bem, a vida, e o bem, e a morte e o mal. Deu direito ao homem escolher ou não deu? Deu direito para que ele pudesse escolher entre viver bem, entre estar de bem com todos, ainda deu direito de você escolher se tu quer viver no discernimento da carne ou no discernimento do Espírito. Se tu quer viver em Cristo Jesus ou tu quer morrer, sofrer uma morte espiritual. Amém? Aqui na lei, ainda no antigo pacto, Deus nos deu esse direito de escolher entre o bem e o mal. E o homem, todavia, escolheu viver mal. Ao 16 ele diz: se guardardes o meu mandamento, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuíres. Me diga, eu lhe pergunto, Deus disse que se você fizer todas essas coisas, será na lei, amém? Aí nós traz para os dias de hoje, será que Deus tem prazer? Deu o direito de você escolher, e Ele ainda disse mais: se você quiser viver bem, quiser ver a tua descendência, quiser ver a tua família crescer, os teus filhos, teus netos, até você alcançar a quinta, a quarta geração, depende de você. Depende das suas ações, depende da sua vontade. Que vontade será essa? De destruição ou de você viver bem, viver em espírito, viver em harmonia, amando o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, para que tudo te vá bem? E muitas vezes, irmãos, o homem não quer isso. O homem quer viver todo o tempo mal. O homem, irmão, toma atitudes que ele, sem pensar, e lá na frente, o que acontece com ele? O fim é a morte. E Deus não tem prazer nisso. Deus quer que todo o tempo o homem viva bem. Amém? Mas o homem que escolhe, irmão, viver mal. Não é Deus que dá, amém? Para que ele diga assim, não, foi Deus. Como tem muitos aí que diz que está em graça e fazendo todo tipo de libertinagem, achando que está em graça, descobriu que não existe o diabo, que você não precisa tomar santa ceia, que você não precisa participar de campanha, de propósito, que você agora vive em graça, você é livre, pode fazer o que quiser. De maneira nenhuma. Em Cristo Jesus, irmão, nós temos que ter o respeito. Por quê? Porque se você está em Cristo, nova criatura é. Mas se tu deixa de viver, amém? Porque descobre essas coisas, deixa de viver em Cristo Jesus, deixa de andar, amém? Com Cristo, as coisas na sua vida vão mudar para pior. Por quê? Porque você não está sabendo dividir, você não está sabendo separar. Você pensa que está em graça é viver em libertinagem, não é. Amém? Deus, ele não se agrada disso. Não faça da graça de Deus uma libertinagem, não se prostitua, porque isso não é obra do Espírito, isso é obra de quem? Da carne. Continuando, versículo 17. Mas,
Se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorares outros deuses e os servires. 18. Declaro-te hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra para entrar na qual está passando o Jordão, a fim de a possuíres. Está vendo? A fim de possuir. Por quê? Aqui ele estava falando para aquele povo, amém? Falando com Moisés, dizendo a Moisés, e Moisés passando essas informações àquele povo: olha, vocês vão passar, vão ver a terra prometida, a qual eu prometi a vocês, mas se vocês escolherem viver bem, tudo isso aí será de vocês, mas se escolherem viver mal, vocês só vão olhar de longe, amém? É como os vasos de desonra, os filhos da perdição, aqueles que não dão crédito, amém? Que escarnece, que faz de conta que a vida do próximo para ele é nada. E se faz com o próximo, imagine com Deus, que é o Criador. Temos que ter, irmão, este cuidado, amém? Dar lugar ao Espírito, para que a carne não haja da forma que ela quer, amém? A vontade de muitos que estão aí do outro lado da tela, seja agora assistindo ou seja aqui presente, muitas vezes não era ouvir isto, porque tem muitas pessoas, irmãos, que querem ouvir o que é conveniente a eles, amém? O que vai fazer com que ele se alegre na carne, mas no Espírito, irmão, nós estamos sempre felizes, amém? Não há tristeza no Espírito, só há alegria. Não é assim que está escrito lá em Romanos 14, 17? Nós temos que viver esta alegria no Espírito, irmão. Nós não temos que dar crédito, lugar e fazer com que a carne se alegre mais do que o Espírito. E ainda muitas vezes você em Espírito ainda encontra pessoas para tirar você do seu sossego. Ainda encontra pessoas pessoas mal intencionadas. Por quê? Para te fazer mal, para te fazer sofrer a angústia. E Deus não se agrada disso. Versículo 19: o céu e a terra tomo hoje por testemunha, amém? Contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Está vendo? Deus diz, olha só como Deus é maravilhoso. Ele só escolhe: eis que hoje eu ponho diante de ti o céu e a terra, para que tu escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E ele ainda disse mais: cabe a você escolher de que forma você quer viver. Tu quer viver com a vida desgraçada? Quer viver com a vida miserável? Tu quer viver com a vida derrotada de todas as formas? Ou tu quer escolher viver bem para que a tua descendência também viva bem? Aumente os dias aqui na terra. Irmão, quando uma descendência não procede bem nesta terra, Deus vai cortando, amém? Tirando, daqui a pouco não sobra uma semente daquela. Por quê? Porque aquela descendência, ela foi mal, não deu crédito, viveu nas concupiscências da carne, vasos da ira, vasos de perdição, e então passou agora a ser ceifada, porque é assim que Deus faz, amém? Não é porque Ele tem prazer. Por quê? Porque Ele deu o direito de escolha.
Quem escolheu que aquela descendência fosse destruída? Amém? Foi Deus que certamente escolheu para que aquela descendência fosse toda ceifada? Não, mas o próprio homem, de acordo com as suas ações, o que ele foi fazendo? Foi gerando mal, começou pequeno, daqui a pouco cresceu, e cresceu, e cresceu, e daqui a pouco não sobra mais ninguém. Por quê? Por causa da forma que você agiu na carne, não deu lugar à vida, não escolheu viver bem. Irmão, vou usar as palavras aqui de meu irmão Deraldino Costa, não tem nada melhor no mundo do que você viver em paz, do que você viver, amém? Na tranquilidade, ainda que tentem tirar você da sua paz, não é melhor, como diz o meu irmão, não é melhor que você viva bem, sem ter inimigos, sem ter alguém te perseguindo, do que você viver com medo, se escondendo? Então, irmão, não há nada melhor do que você viver em paz, ter paz consigo mesmo, viver no Espírito. Irmão, a nossa carne é triste, a nossa carne de nada serve, nem para adubo, amém? Nem para esterco. Você vê que é tão triste a carne, que quando alguém morre, né? Para ser mais claro, é preciso que seja aberta uma cova, amém? Com uma certa profundidade, para quê? Para que aquela carne, irmão, não exale aquele mau cheiro, a tristeza, amém? Porque de nada aproveita, mas o teu espírito, ele é puro, ele volta para aquele que o criou, amém? É dessa forma, irmão. Creia que Deus pode tudo na tua vida. O versículo, é o 19, amém? Concluir aqui o 19, repetir novamente, para a gente encerrar a nossa live de hoje, para que fique bem claro que Deus lhe deu o direito de você escolher, amém? Não é livre arbítrio, como muitos dizem, é o direito de escolha, amém? É você escolher entre a bênção e a maldição. Se você escolher a bênção, tu vai viver bem. Se tu escolher a maldição, tu e a tua descendência será maldita nesta terra. Na tua vida não vai haver descanso, nem gozo, só derrota e mais derrota. Por quê? Porque você mesmo procurou viver dessa forma. Não culpe a Deus pelos problemas que acontecem na sua vida. Você mesmo, amém? Você mesmo é que causa todas essas coisas na sua vida. Por quê? Porque você não parou ainda e disse: a partir de hoje eu escolho a bênção, a partir de hoje eu escolho a vida, eu escolho viver. Os outros, para mim, estão todos eles perdoados. A partir de hoje eu vou seguir a minha vida, o meu caminho em Cristo, vou estar em perfeita harmonia de vida. E então as coisas começam a mudar nas nossas vidas, porque se dependermos da carne, nunca, irmãos, nós vamos alcançar nada. Pelo contrário, nós vamos ter sempre desgosto, porque é a carne que faz essas coisas, amém? Como você viu que eu te mostrei lá, em Gálatas capítulo 5, no versículo 18, você não viu lá as obras da carne? Por quê? As obras do Espírito é conhecida. Nós vamos voltar lá outro dia para a gente esclarecer com mais clareza, amém? Concluindo aqui, repetindo o versículo 19, olha só: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas. Está vendo? Deus disse que tomou os céus e a terra como testemunha. De quem? Dele. Olha só porque ele tomou os céus e a terra por testemunha. Por que ele disse isso? Está vendo? Por testemunhas contra ti. De que? Te pus diante de ti a vida e a morte. Deus disse: olha, eu dou diante de ti aqui, a vocês, a vida e a morte. E ele ainda vai dizer mais: e a bênção.
A vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus ainda manda que o homem escolha a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Irmão, escolher a vida para que viva tu e a tua descendência. Como te falei agora há pouco, se você não escolher viver a vida, como Deus está dizendo, nem em espírito e em verdade, se tu escolher viver na maldição, não vai bem nem você e nem a sua descendência. Amém? Descendentes, irmão, não é pai, mãe, irmãos, não. Descendência é o que você gera. Amém? É o que sai de você. É o que é gerado ali na união entre o homem e a mulher. Então, se você não procede bem, então a tendência das pessoas que você gerou é viver da mesma forma. Por quê? Porque você escolheu uma vida desgraçada, uma vida sem Deus, onde você confia mais no seu braço, onde você confia mais na sua inteligência, na sua vontade carnal, do que em Deus. Amém? Se você está vivendo assim, a partir de hoje, mude. A partir de hoje, tome atitude nas suas vidas que te faça crescer, que te faça você estar para cima. Não importa o que passou, o que aconteceu na tua vida, o que importa é que você tem que dar crédito a Deus, dizer que a partir de hoje, você em Cristo Jesus é mais que vencedor. Todas as coisas já aconteceu, eis que hoje eu sou nova criatura. Nasci predestinado, amém? Nasci debaixo da graça de Deus. Essas são as palavras que você tem que proferir. A partir de hoje, eu sou um abençoado com todas as sortes de bênção. Eis que tudo eu tenho, ainda que eu não tenha nada, mas tudo Deus me deu em abundância. É assim que temos que crer. Somos ricos sem ter nada. Não é financeiramente, amém? É no espírito. Não tem riqueza maior do que você estar bem de espírito. Diga glória a Deus. Amém. Assim seja. Amém? Então, está encerrada a live de hoje. Deixa eu só agradecer a Deus aqui pela vida de cada um de vocês, pela vida dos que aqui estão presentes. E lembrando que amanhã, neste mesmo canal, nesse mesmo Facebook aí, tem live novamente. O Ministério Nova Sião vai estar louvando a Deus aqui com alegria. Amém? Vamos estar aqui fazendo o nosso melhor. Graças a Deus. Então, amanhã também o nosso irmão aí, Deraldino Costa, vai trazer uma palavra aí da parte de Deus, para que todos fiquem aí abençoados, como já são, né? Abençoados com todas as sortes de bênção. Lembrando que a partir das 5, né, às 17h30, nós vamos estar aqui reunidos, louvando a Deus com alegria, e logo depois do louvor, a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Então, fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz. E lembrando, irmão, antes que eu esqueça, que encerre ali a live, quero também mandar aí um abraço para os nossos irmãos ali no Salitre, né? Que tem aí prestigiado o nosso trabalho. Irmãos, Deus continue abençoando todos vocês aí no Salitre. Amém? Não vou citar aqui nomes, que são muitos nomes. Nossos irmãos também, como falei no começo, em Juazeiro, Campo Formoso, em Feira de Santana, em Serrinha, aonde está todos aqueles que vivem em graça. Que Deus continue aí abençoando a vida de todos vocês. Fiquem na paz e até amanhã, assim Deus queira nos permitir. Amém?